Bom dia! Na última semana, eu tive uma espécie de ataque de patriotismo e comecei a pesquisar sobre um monte de animações brasileiras. E bom, não tem como eu falar sobre isso e não citar pelo menos uma vez o fenômeno, no mínimo mais estranho, da animação indie brasileira. O ano era 2013, quando esse vídeo apareceu pra mim pela primeira vez. Um coelho rabiscado, um garoto gordinho e um cenário bem simples. E então veio a frase que mudaria o mundo para sempre. Oi, coelho! Você quer uma cenoura? Não. Senhores, eu estava no canal do Gato Galáctico, só que durante a era de ouro das animações dele. Há anos-luz dos seus vídeos se tornarem focados no público infantil pré-escolar e as thumbs ficarem parecendo viagens de ácido. O que, na verdade, eu não vejo nenhum problema nisso, afinal, alguém tem que produzir conteúdo infantil e eu prefiro muitas mil vezes que seja o Ronaldo de Macacão do que, sei lá, o Blusão. Enfim, aquele vídeo tinha 49 segundos e uma história extremamente muito profunda. O coelho recusava a cenoura, o menino gordinho oferecia aipim, aí o coelho falava o que queria, o gordinho começava a comer na frente dele e acontecia isso aqui. Ok, uma piada besta, coisas ditas erradas, uma voz aguda que irritava a minha mãe. Oi, coelho! E uma transformação maluca para um final engraçadinho. 13 milhões de visualizações. Na minha frente, eu estava vendo surgir um dos maiores fenômenos da internet na época, e eu não sabia. Depois disso, veio o episódio 2, onde o menino gordinho, que a partir de agora eu vou chamar de primo, chama o coelho para uma banda de rock chamada Pepinos Fritos, o que não dá muito certo, porque... Eu odeio pepino. No episódio 3, conhecemos um novo personagem. Lembra de mim, coelho? Não. Mas eu já te odeio. Eles lutam por 3 longos segundos e o vácuo é brutalmente humilhado pelo coelho. A partir de agora, a dinâmica dos episódios vai mudar um pouquinho. Nós vamos conhecer o dia a dia deles brincando juntos. O primo sendo um menino meio bobo e sem noção, o coelho sendo aquele carinha meio indiferente, mas muito competitivo, e o vácuo sendo um amigo deles e sempre perdendo para o coelho em tudo que eles competem. Outra coisa bem legal é ver como, mesmo tudo sendo muito simples, as coisas tinham continuidade. O vácuo apanha em um episódio e começa machucado no próximo. Os óculos do primo quebram e continuam quebrados por toda a série. Esses eram os primeiros indícios que tinha alguma coisa acontecendo ali, até aparecer esse personagem. Eu sou o Crocodilo e eu comi toda a bananinha amassada. Maldito. Enfim, uma luta épica depois, o Crocodilo fala isso aqui. Você pode ter quebrado minha defesa, coelho, mas você nunca irá vencer o torneio. Que torneio? Bom, no dia seguinte, o primo chega com um bolo e é rapidamente roubado por um novo personagem. O Tigre chegou aqui só pra aloprar um pouco mesmo e perguntar se esses dois querem se inscrever no torneio. Mas antes, eles vão fazer uma partida de taco pra vingar a morte do bolo. Pobre bolo. A inscrição funciona assim: você dá uma porrada na placa de inscrição, ela lê suas memórias, e se você é digno de estar inscrito. Assim, a gente descobre que há muito tempo atrás, o coelho salvou o vácuo de uma briga na escola, e por conta disso, ele teve essa vontade de ser mais forte, tão forte quanto o coelho. Agora, o próprio coelho vai bater na placa e... o coelho não lembrou de nada. Enfim, os próximos 2 dias são de chuva, então eles passam só jogando videogame, o tigre volta pra casa dele, e agora nós conhecemos o pai do vácuo, o lendário bovino. Esse episódio tá mais pra um arco de treinamento, e provavelmente é um dos meus episódios favoritos, porque ele é muito bem animado. O engraçado é que o treinamento não é tipo Hunter x Hunter, que pega um moleque espertinho e transforma ele em uma máquina de matar. Aqui a gente pega 2 máquinas de matar, e deixam elas mais assassinas ainda. Enfim, eles têm que seguir por essa estrada até chegar ao torneio. E durante o caminho, nós conhecemos a primeira personagem feminina dessa obra. E ela não é só a primeira personagem feminina, como também é a primeira personagem com 2 neurônios funcionantes, que percebe que
alguma coisa tá muito errada com o coelho. Alguma coisa aconteceu com ele e o cara perdeu todas as memórias. Só um instantinho aqui pra gente apreciar essa clara e bela referência ao Estúdio Ghibli. Então, a Koguja, cara, que nome ridículo, pede pra ele tentar se lembrar de alguma coisa. E isso meio que dá um choque no sistema dele, como se algo tivesse impedindo ele de lembrar. O que será que aconteceu com o coelho? Depois disso, nós temos um episódio inteiro dedicado apenas ao Vácuo se vingar do bullying. Legal. Isso serve pra lembrar que, mesmo que ele sempre perca para o coelho, esse bicho ainda é forte pra caramba. E depois dele, um episódio sobre o coelho brigando contra um gorila, porque ele não quer dar um abraço. Esse personagem é grande pra caramba, e eu tava esperando que isso aqui fosse uma luta épica, mas na real foi até melhor do que isso. Que baixaria é essa? O quê? Vocês não acham que estão sendo infantis, O que eu não esperava era isso aqui. tá? No episódio seguinte, nós temos a música do Pudinzinho Amassado, e depois, o coelho pede pro Vácuo contar uma história sobre a infância deles. E bom, esse é outro episódio muito bem animado. Além do tigre e da coruja que a gente já conheceu, eles também eram amigos de um lobo e uma pantera. E meio que a gente descobre por que a coruja ficou tão chateada em descobrir que ele não se lembrava dela. Afinal, esses dois eram bem próximos. Bom, depois desse episódio muito bonito, eles encontram um urso gigante no meio da estrada, e agora precisam ajudar ele a pegar no sono. Engraçado que normalmente é o contrário, mas ok. Eles fazem isso dormindo de conchinha com ele. Enquanto o coelho tava indo embora meio estressado, ele é atacado de surpresa. Esse é o Lobe, e ele tá muito bravo com o coelho. Você não lembra de nada? Admita, coelho! Você não lembra dos seus amigos, das suas motivações e nem mesmo do nosso pai. Enfim, até aí é só mais uma briga. O máximo que pode acontecer é... O quê? Diferente de todos os bichos até agora, o lobo usou as garras dele e realmente feriu o coelho. Cara, por algum motivo eu lembrei de Beastars agora, mas deixa quieto. Nesse momento, o lobo só não acabou com o coelho porque na teoria essa série ainda era pra criança. E por isso, o lobo fala que vai enfrentar ele na final do torneio. E por conta de ter tido a sua primeira derrota, o coelho fica triste, abandona o Vácuo chorando e segue sem rumo no caminho contrário ao que eles estavam seguindo. Cuidado, coelho. Porque o medo traz a sombra. Sabe, uma das formas de analisar uma obra é levar em conta o quanto ela se leva a sério. Ver um coelho lutando contra um crocodilo que comeu toda a bananinha amassada é legal por ser ridículo. Agora, ver o mesmo coelho com o peito atravessado e agora enfrentando seus próprios demônios, isso é bizarro. E ver essa sombra se tornar algo tão grande a ponto de dominar ele, esse foi o momento que Coelho virou outra coisa. Ele ainda é aquele desenho bobo, mas que tem algo a mais por ali. Esse episódio é a luz. Por fora, é claro que ele é lúdico, um demônio que engoliu o coelho e agora dominou o corpo dele, e tadinho do Vácuo. Mas por dentro, eu acho que isso aqui significa outra coisa. Um jeito de mostrar como a apatia, a depressão, pode sim destruir a gente, mas que também pode fazer muito mal para as pessoas que estão à nossa volta, que se preocupam conosco. E às vezes, você pode até não querer melhorar pensando em si mesmo, mas por elas, talvez você consiga forças para fazer isso. Caramba, cara, até hoje eu acho o último episódio de Coelho muito, muito bonito. Vácuo. Me espera. Porque eu tô saindo daqui. E foi isso aí. Eles se alegram, ficam felizes e voltam a correr em direção ao torneio. Coisa que eles estão fazendo até hoje, mais de 10 anos depois. Cara, Coelho é uma série muito boa, mas eu não queria estar nem um pouco na pele do criador dela. Nos últimos episódios da série, o Ronaldo não era mais um ser humano, e sim uma proteína com depressão. A internet antiga era uma parada bem diferente de hoje. A pressão na época era muito diferente, o hate na época era muito diferente. Não era nada parecido com os cancelamentos semanais que nós temos hoje em dia. E por conta disso e de mais algumas outras coisas, esse carinha não tava muito bem. E visando tentar melhorar da cabeça,
o Gato Galáctico acabou com a série. Assim, eu adoraria ver o Coelho e o Lobo trocando porrada frenética no final do campeonato. Adoraria descobrir o que aconteceu com o pai deles. Adoraria ver o Coelho feliz com a Egrã Voadora e descobrir por quê, o que aconteceu para ele perder as memórias. Mas isso nunca vai acontecer. O Ronaldo já falou com todas as palavras. Ele não vai continuar essa série. E a melhor coisa que a gente pode fazer é aceitar. Inclusive, ele transformou o Coelho em uma coisa totalmente diferente, 100% infantil, como o resto do conteúdo dele. E meio que é isso aí, não é? Não adianta chorar pelo passado, mas pelo menos a gente ainda pode sentar e apreciar ele. Se por um lado é triste que a internet não seja mais como era 10 anos atrás, também é muito bom que as coisas não sejam mais assim. E eu acho que é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Se puder se inscrever, dar hype e um like, eu agradeço demais. Muito obrigado aos super, hiper, mega, ultra, power membros do canal por toda a ajuda que vocês sempre me dão, em especial os membros nível anjo, que sempre dão o maior apoio possível. Muito obrigado, valeu, falou! Saudades, Coelho.